Pai, we ask for a blessing this afternoon. queremos pedir as suas bênçãos essa tarde. We ask that you would teach us through your Holy Spirit Queremos pedir que o Senhor nos ensine com o Santo Espírito the truths that each of us needs to understand in these last days. a verdade que cada de nós precisamos aprender nesses últimos dias. Guide us through your word. Nos guie através da sua palavra. We ask in Jesus' name. Te pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. In our presentations yesterday, Na apresentação que nós fizemos ontem, we were speaking about the synchronization of the individual and the movement. estávamos falando sobre a sincronização entre o indivíduo e o movimento. And I spoke about the church triumphant E nós falamos sobre a igreja triunfante. as opposed to the church militant. E ao contrário do que da igreja militante. Now, the subject of the church triumphant Mas esse tema, o assunto da igreja triunfante, has been the subject in this movement for some time. tem sido um tema, um assunto que já temos discutido nesse movimento por um tempo já. So I just got distracted. You want to wait a little bit? No, it's fine. Okay. And most people, when they join this movement, E a maioria das pessoas, quando ele entra nesse movimento, accept the premise and the arguments that we use about this aceitam symbol. a premissa e o argumento que nós falamos desse assunto, But very recently, mas de forma mais recente, as this subject has begun to be discussed again, à medida que esse assunto está sendo discutido de novo, people are now questioning the validity of this concept that we have developed. as pessoas estão questionando a veracidade desses argumentos que estão sendo desenvolvidos. So they're going back into the spirit of prophecy, Eles vão então de volta no espírito de profecia, and they're finding passages eles estão buscando passagens which seem to disagree with what we've taught for a long time. que parece que estão em desacordo com aquilo que nós estamos estudando por muito tempo, estamos ensinando. Now, I want to stress that these arguments are only recently being spoken about. Eu queria enfatizar que esses argumentos têm muito pouco tempo que estão sendo desenvolvidos. Now, I'm not saying that in and of itself is an argument, Eu não estou falando nisso como sendo já um argumento, não. Um argumento that we know what's right and what's wrong, que nós sabemos o que é certo e o que é errado, but I just want to make you aware mas sim para que você saiba that as we deal with these symbols, que ao lidarmos com esses símbolos, and this is just one example, e isso foi simplesmente um exemplo how do we approach this subject? de como nós podemos abordar esse assunto. Because when we spoke about it yesterday, Quando nós falamos disso ontem, and we spoke about the model of Noah's Ark, e nós falamos sobre o modelo da Arca de Noé, I suggested o que eu fiz a sugestão that you've got Noah's Ark, que você tem a Arca de Noé, and you've got Noah, e você tem Noé, and you had his workers over here, e você tinha esses trabalhadores que estavam aí, and these workers have left the movement, e esses, left building the ark. esses trabalhadores deixaram o movimento durante a construção da Arca. So we saw, Nós vimos, in the way I directed you, na forma que eu direcionei você, that this boat que esse barco was the boat that was going to save you. foi o barco que iria salvar-te. And the people who built the boat E as- was good and bad people. As pessoas que construíram o barco eram formadas de pessoas boas e ruins. Now, when we develop this model here, Então, quando nós desenvolvemos esse modelo, and I say that this is the church triumphant, e eu estou querendo dizer que esse é o modelo da igreja triunfante, IT. So this is the church triumphant. Essa igreja triunfante. Am I correct to make that application? Será que eu estou correto em fazer esse tipo de aplicação? So people are saying yes, Algumas pessoas falaram que sim. but I can assure you that now people in the movement, Eu posso dizer agora que existem pessoas nesse movimento, definitely people in the structured church that say no, this is an incorrect application. com certeza, pessoas na estrutura normal da igreja adventista dizem que essa aplicação é completamente incorreta. So we need to be careful how we use symbols, Nós temos que tomar cuidado como nós usamos os símbolos, and we have to be careful how we use spirit of e prophecy. também nós temos que ter cuidado como nós usamos o espírito de profecia. Now there are over 50 statements about the church triumphant. Existe mais ou menos mais de 50 relatos do espírito de profecia sobre a igreja triunfante. And when you see
how Ellen White uses this phrase, church triumphant, E você vê como Ellen White usa essa terminologia igreja triunfante nos seus escritos, in comparison em comparação to the church militant. com a igreja militante. She uses it in a specific way more often than not. Ela usa de uma forma específica mais frequente do que não. So let's read a couple of passages, Vamos ler algumas dessas passagens. then we just want to review this E eu model that we've got simplesmente here. queria revisar esse modelo que foi feito aqui. What I want to suggest, Que eu gostaria de sugerir, as we read the Spirit of Prophecy, ao lermos o Espírito de Profecia, that she's going to identify that this boat, ela vai identificar que esse barco, in fact the whole thing, no caso, toda coisa, is the church militant. é a igreja militante. Now she's not going to talk about Noah's Ark, Ela não vai falar da Arca de Noé, but I'm saying the way she uses these phrases mas o que eu estou querendo dizer, a forma que ela usa essas frases, would lead you to that conclusion. vai levá-lo a essa conclusão. Before we read the statements, let's just build a little bit upon this model. Antes de eu ler essa citação, eu quero construir um pouco mais esse modelo aqui. How long does it take to build the ark? Quanto tempo demorou para construir a arca? 120. 120 years. 120 anos. Now this 120 Esses 120 takes you to the flood. te leva você até o dilúvio. I think you'll understand that. Acho que você entende isso. But we have to be careful Mas temos que ter um cuidado when we make a prophetic application, quando nós fazemos a aplicação profética, how we take these symbols. como nós pegamos esses símbolos, So at the most basic level, it takes 120 years from here to here. num nível bem básico, demora 120 anos do começo da construção até o dilúvio. But in this 120th year, in the last year, Mas nesse 120, nesse último ano, do 120, é isso aí. we have some further time spans. Nós temos um pouquinho mais tempo que acontece. Now, I'm going to diagram it a certain way, Eu vou fazer um diagrama de uma forma diferente, which is not historically accurate. que não é de forma correta de forma histórica. In the 120th year, No 120º the ano, final year, no último ano, the animals get on the ark. os animais vão entrar na arca. And how long does it take the animals to get on the ark? Quanto tempo demora para os animais entrar na arca? Takes them 7 7 days. days. So what I'm going to do, O que eu quero fazer aqui, I'm going to break this line into 120 and 7. eu vou quebrar essa linha onde diz 120 e vou quebrar e botar o número 7 aqui. So the 120 can take you to this point and this point. O 120 pode te levar você nesse ponto aqui e também nesse ponto do dilúvio. Once the animals are on the ark, Uma vez que os animais estão na arca, the door shuts, a porta se fecha. and when does it begin to rain? Quando que começa a chover? 7 dias depois. So 7 there's another days. 7 days. Tem outros 7 dias lá. And then there's the flood. E depois tem um dilúvio. D-I-L-U-V-I-O. So there's this flood Tem after esse- 7 days. Esse dilúvio depois do 7º dia, depois de 7 dias. Now, if you're familiar with this message Se você está familiarizado com essa mensagem and the way we construct lines, e a forma que nós construímos as linhas, this 120 and 7, esse ano, esse padrão, né, 127, it will mean something to you. vai ter um significado para você. But if you're not familiar, it Mas- won't mean anything. Mas se você não está familiarizado com essa mensagem, não significa nada para você. However we want to understand this passage, Não importando a forma que nós queremos entender essa passagem, Jesus says that as it was in the days of Noah, so shall it be at the end of the world. Jesus fala que como foi nos dias de Noé, também seria nos nossos dias. Talks about the days No of the fim dos coming of mundos. man, Fala the Son nos of Man. dias da vinda do Filho do Homem. So, in this line here, Nessa linha aqui, então, this flood that destroys the world esse dilúvio que destrói o mundo can be understood in a number of ways. pode ser entendido de diferentes formas. Could either be understood as the 7 plagues, Pode ser entendido como as 7 pragas, or you might consider it to be the Sunday law, talvez você considere isso como a lei dominical. depending on the application you want to make. Depende da aplicação que você queira fazer. You'll notice I keep on using this word application, Você percebeu? You noticed that? that I keep on using Okay. the word. Vocês perceberam que eu continuo usando essa palavra aplicação, né? But it's really important for us to understand this. É muito importante que nós entendamos esse conceito. And what I cannot do O que eu não posso fazer is to persuade you é te convencer, persuadir that the fact that you use applications is correct, do fato que você usar a aplicação é correto,
That's the first point. Esse é o primeiro ponto. And then if you accepted that, E você aceitando esse ponto, whether or not you can have multiple applications. no fato que você pode ter múltiplas aplicações. Now, if you're new to this way of studying, Talvez se você seja novo nessa forma de estudar a Bíblia, it can catch you by surprise, off guard. pode te pegar você de surpresa. First of all, you have to make application. Primeira coisa, fazer a aplicação. Secondly, you can have multiple applications. Segundo lugar, você pode fazer várias aplicações. So, I'm going to make an application, Eu vou fazer uma aplicação aqui. and I'm going to say that this is a symbol of the Sunday law or a symbol of the plagues. Eu estou querendo dizer que essa aqui pode ser o dilúvio, o símbolo da lei dominical, como também o símbolo das 7 pragas. You have the number 7, O número 7, the 7 plagues. as 7 pragas, You have the number 7, e o número 7 is the issue about the Sabbath, the seventh day. é o assunto do sábado, do 7º dia. do However domingo. you want to understand O this, importante da forma que você queira ver isso daí, entender, it's at the end of this flood é no final desse dilúvio that you get what? que você recebe o quê? The new world. O novo mundo. A mundo, M-U-N-D-O, mundo. Almost like French. So this is the new world. Esse é o novo, N-O-V-O. So this new world, Esse novo mundo what would be a symbol of? seria um símbolo de quê? Jerusalem, Canaan, Celestial Canaan, Heavenly Okay, so Canaan. this would be a symbol of heaven. Seria um símbolo do céu. If this is the 7 plagues or the Sunday law. Se a gente aplicasse como sendo a 7ª praga ou o decreto dominical, So what I want us to see, eu quero que a gente veja aqui that this boat que esse barco aqui is the boat é o barco that takes you to the final last moments of Earth's history before you get into heaven. que te leva você nesses últimos momentos da história da raça humana para levar você para o céu. Can you see that? Vocês conseguem ver isso daí? So I'm saying this is the church triumphant, not the church militant O that que does that. eu estou querendo dizer ali é que isso representa a igreja triunfante, mas não a igreja militante. So hopefully you can see how we would use these symbols in this model. Eu espero que vocês possam ver que nós usamos esses símbolos nesse modelo. So now let's read some Spirit Prophecy quotes. Agora vamos ler umas citações do Espírito de Profecia. They're not in your notes, Não estão nas notas, because this wasn't part of the study that I was going to que do. isso não fazia parte do estudo que eu queria fazer com vocês, But it's an important point to bring up. mas é um ponto importante que eu queria fazer. You can find these passages in many places, Você pode contar essas passagens em vários lugares. so you may not have this particular reference Talvez você não tenha essa referência particular in the Portuguese, no português. but you'll have it in another reference. Talvez você ache essa mesma referência em outros lugares, outra referência. This is Christian Education 76.3. Educação cristã tem? Não. CE 73.3, está no inglês. So I'm just going to Educação paraphrase cristã. this. Ele vai parafrasear. Jesus' life A vida de Cristo was charged, or like when you charge a battery, Okay. was charged with a divine message of love. estava carregada com uma mensagem divina de amor. Estava cheia, estava carregada. And he wanted to share this love to others. E ele queria compartilhar esse amor com os outros. He had compassion, Ele tinha compaixão. and his behavior E o seu comportamento was characterized by grace, foi caracterizado por graça, humility, humildade, truth, verdade and love. e amor. All characteristics of someone that is saved. Todas as características de alguém que está salvo. So how many groups is that? Quantos grupos existem aí? One group, we can see Grupo that? só. Yes. Then she says, this is the bit that we want to see. Aí ela continua, e essa parte nós queremos chegar. Every member of his church, Cada membro da sua igreja, which is the church militant, que no caso é a igreja militante, must manifest the same qualities. que deveria manifestar as mesmas características. So if I said every member must be the same, Se aqui está falando assim, cada membro deve ser, How many- must be the same deve ser os mesmos, as Jesus, que é Jesus. how many groups is that? Quanto grupo existe aí? One group. Um grupo. So she says, Então ela está dizendo, all the members of the church militant, todos os membros da igreja militante, they're all supposed to have the same quality. They're all supposed to be like Jesus. todos deveriam ter as mesmas características, todos deveriam ser como Cristo. If you want to join the church triumphant. Se você quiser se juntar à igreja triunfante. So in this passage, she only speaks about one group. Nessa passagem ela simplesmente fala de um grupo só. She doesn't talk about two groups yet, Ela não fala de 2 grupos ainda,
But what she says, O que ela diz é, if you want to join the church triumphant, se você quer se juntar com a igreja triunfante, you have to be like Jesus você tem que ser como Jesus. first. Primeiro, Can we see that? vocês conseguem ver isso daí? Remember that. Lembre-se disso. The reason why I'm saying A that razão por que eu estou falando isso is because é porque, when we spoke about Nicodemus yesterday, quando nós falamos de Nicodemos ontem, we were teaching something different a gente estava ensinando algo diferente than what we read here. do que a gente terminou de ler aí. So I'm saying when we read the story of Nicodemus Quando nós lemos a história de Nicodemos, or John the ou Baptist, João Batista, that the model that we develop o modelo que nós desenvolvemos is different to the model that we see here. é o diferente do que nós vemos aqui. Do you remember what the difference is? Você consegue lembrar qual foi a diferença de ontem para Nicodemos com o que ele leu aqui agora? This is the church militant. Essa é a igreja militante, This is the church triumphant. essa é a igreja triunfante. I'm calling this Laodicea Eu quero chamar isso de Laodiceia, in the history of Christ, na história de Cristo. and I'm calling this Eu Ephesus estou chamando isso de Éfeso, in the history of Christ. na história de Cristo. And the reason I'm calling this the church triumphant A razão que eu estou chamando isso da igreja triunfante, is because the word triumphant porque a palavra triunfante means to win, quer dizer ganhar, means to win a fight or an ganhar uma argument. briga, um argumento. And I directed you to Revelation 6, 9, 11. E eu No, levei, 6, 1 and 2. levei vocês para Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, That speaks about the church of Ephesus. fala da igreja de Éfeso através dos selos. It's a white church É uma igreja branca, num cavalo branco, that conquers. que conquista. So the symbol of conquering is a symbol of triumphing. A simbologia de conquistar é uma simbologia de triunfal, de ser triunfante. Can we see the logic there? Vocês conseguem ver a lógica aí? So Jesus says Jesus diz, you need to be born again você precisa nascer de novo. to Nicodemus. Para Nicodemos. Now, as Nicodemus is born again, Ao Nicodemos nascer de novo, his history is not traced in the Bible. a história dele não está sendo marcada, reconhecida na Bíblia. What church is he going to join? Qual igreja que ele vai se juntar? What church will he join? Que igreja ele vai se juntar? He's going to join Vai this se church, juntar a isn't he? Éfeso, correto? Because you see in AD 31, Você vê no ano 31, just before the cross, um pouquinho antes da cruz, he's part of the Sanhedrin, the government. ele está fazendo parte do governo lá no Sinédrio. What do his colleagues do? E o que os colegas dele estavam fazendo lá? No Sinédrio. They're going to have a meeting, Eles vão ter um encontro, and what do? uma reunião, e o que eles fazem? They They plot. exclude him from the meeting. Eles tiram Nicodemos desse encontro, dessa reunião. He and Joseph. Ele e José. They don't invite them to a meeting, they have a secret meeting. Eles não chamam eles para participar dessa reunião. Eles têm uma reunião de portas fechadas, escondida. Why? Por quê? Because they already know Porque já sabem que that he's the disciple of Jesus. ele já é um discípulo de Jesus, Nicodemos. They might be secret about it, Talvez eles queriam guardar em segredo isso daí, but they know. mas eles sabem. On Friday, Na sexta-feira, what does he do? o que ele faz? Comes out of hiding, Ele sai do seu esconderijo, quando ele estava escondido, and everybody knows his faith e now. todo mundo agora sabe qual é a fé de Nicodemos. I say him, but it's Joseph as well. Eu estou falando dele, mas José também estava lá. And so the Sanhedrin would have said, Então o Sinédrio, talvez ele diria, we knew he was one of them, a gente sabia que ele fazia parte deles. and the disciples were surprised because they didn't know he was one of them. Os discípulos estavam surpresos que eles não sabiam que Nicodemos era um deles. Now, is that a fair representation of Nicodemus and Joseph? Você acha que é uma representação justa de Nicodemos e José, de Arimateia, no caso? Would you agree? Vocês estão de acordo? Yeah? Sim. I think it is. Eu acho que é. So I'm saying there's two churches here. Eu estou querendo dizer essas duas igrejas, militante e triunfante, Nicodemus is going to move over. que Nicodemos vai para frente, vai andar para frente, Now, vai as he's sair. moving over, Ao momento que ele começa a sair de uma para outra, comes under conviction. ele passa pela convicção. When does he come under conviction? A pergunta é, em que momento ele passou pela convicção? I don't Depois da think cruz? so, Ele não acha que foi depois da cruz. because he's already fighting against the Ele Sanhedrin não acha before que é the depois da cross. cruz, porque ele já estava lutando por Jesus antes da cruz no Sinédrio. So it was when he met Christ. I would say in John chapter 3, Ele acha que a sugestão dele é João capítulo 3, quando ele encontrou Jesus.
In fact, if you read Desire of Ages, he says the same. E se você lê o Desejo de Todas as Nações, ela fala a mesma coisa. After that meeting, he goes back Depois daquele encontro, ele volta and starts studying about the Messiah. e começa a estudar sobre o Messias. So he's under conviction. Então ele está na convicção, Then he's going to repent. então ele vai se arrepender. Doesn't speak about his baptism. Ele não fala nada sobre o seu batismo. So he gets baptized, I suspect, sometime after the cross. Então eu imagino que ele se batizou algum tempo depois da cruz. But he's already showing, Mas ele já está demonstrando, before he gets baptized, antes de ele ser batizado, what? What is he o showing? que ele estava demonstrando? That you... What do you have to show before you get O que você baptized? tem que mostrar antes de ser batizado? Conviction, arrependimento, convicção. You have to show fruit. Você tem que mostrar seus frutos. Fruit of repentance. Frutos do arrependimento. So before you baptize anybody, Antes de você batizar qualquer pessoa, you have to be able to see that they're você tem que repented. ver se ele é capaz de ver se a pessoa realmente se arrependeu. How do you know Nicodemus has E como é repented? que você pode dizer que Nicodemo se arrependeu? O comportamento dele. What behavior do you see? Qual o comportamento que você viu do Nicodemos? Que ele estava lutando no sinédrio contra his fighting against. But the disciples never see that. Mas os discípulos nunca viram aquilo. The first thing they ever see, A primeira coisa que eles veem é o quê? that his servants, Que os servos dele, Nicodemus' his servants, are carrying what? eles estão carregando o quê? A big bag of Uma bolsa grande de herbs. ervas, ervas, Some kind of herbs to embalm Jesus. para poder fazer o embalsamento de Jesus. So he's showing fruits of repentance. Então Nicodemos está demonstrando os seus frutos de arrependimento. So what I want us to O see que a gente vê aqui, is that for him to join the church, para que ele pudesse entrar ou se juntar na igreja, he's going to transfer from one church to the ele other. vai transferir de uma igreja para outra. And when he's in this church, Quando ele está nessa igreja militante, he's ele unconverted. não se converteu. Then he goes through a process of conversion Ele passa pelo processo da conversão, as he enters into this church. ao ele entrar na igreja triunfante. Hopefully we can all agree with that. Eu espero que todos nós podemos estar de acordo com isso aqui. Come back to this passage. Voltamos para essa passagem. She says every member of the church militant, Fala que todos os membros da igreja militante, while they're in that church, ou se eles estão ou não naquela igreja, must devem have the characteristics of grace, humility, truth, and love. ter a característica de graça, amor, verdade e humildade. Is that pre-baptism or post-baptism experience? Você acha que essa experiência que eu terminei de falar é antes ou depois do batismo? Amor, humildade, verdade? Before. If you're going to exhibit love, Se você vai demonstrar amor, truth, verdade, humility, humildade, these are all characteristics of someone who's totally converted. isso são todas características de alguém que está completamente convertido. And I would suggest, O que eu sugeria, even though you have to have those characteristics before baptism, as you're saying, mesmo que você tem que ter aquelas características antes do batismo, como vocês já falaram, when he talks about grace, quando fala sobre graça, the definition of a grace definição de graça is what? é o quê? In this context. Nesse contexto, Grace, graça, G-R-A-C-A, with a little thing underneath the C. grace can be understood A graça pode ser entendida in two phases. em duas fases. So I want to call it 1 and 2. Vou chamar a primeira fase e a segunda fase. I would say number 1 A primeira is all the sins that you've committed in the past. são todos os pecados que você cometeu no passado. What happens to them? O que acontece com eles? They're all forgiven. São todos apagados, esquecidos. Is that Christianity Você acha que isso é cristianismo? in its entirety? Na sua completa, tudo completo? No. So that's the first Não. step. Então esse é o primeiro passo. But you need a second step. Mas você precisa do segundo passo. And what's the second step? Qual é o segundo passo? Which you also call grace. No caso, você se chama também de graça. And you say you're under grace. Que você está sobre a graça. So I want to put here debt. Quero dizer dívida, G-D-I-V-I-D-A. Yeah, you can take the G, it's just a D. Oh, not G. Just a D, yeah. There we go, dívida. No, D, yeah, D. So this is the debt. Essa é a dívida. This one A segunda, I'll call power. nós vamos chamar de poder, P-O-D-E-R. So this power Esse poder
is the power to live a victorious Christian life. É um poder que te deixa você ter uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. So I want to introduce this model of grace. Eu quero introduzir esse modelo de graça para você. So when Ellen White's talking about grace here, Quando Ellen White está falando esse ponto aqui de graça, I'm suggesting o que eu estou sugerindo it's grace in its entirety. é graça na sua totalidade. That you have to have had all your sins forgiven, Você tem que ter todos os seus pecados perdoados. which happens where? Que acontece quando? Baptism. Batismo. And then you have to live a life of power, E você tem que viver uma vida de poder, which means overcoming sin. que quer dizer vencer o pecado. Are we okay with that? Todos estamos bem com isso. So that you can frame this experience Então você consegue montar essa estrutura, essa experiência post-baptism. pós-batismo. Now we saw here Nós vimos aqui that Nicodemus, que Nicodemos, when he goes through this conversion quando experience ele passa por esse processo de conversão and into baptism, e também no batismo, he's entering from one church into another. ele está saindo de uma igreja para outra igreja. So I'm saying he gets Eu baptized estou querendo dizer que ele foi batizado in this experience here of the triumphant church. nessa experiência da igreja triunfante. Because in the militant church, he's dead. Porque na igreja militante ele está morto. Let's read the statement. Vamos ler aqui, continuar lendo o relato. Every member of this church militant Cada membro dessa igreja militante must manifest the same qualities. deve manifestar as mesmas características. That means what? Isso significa o quê? You must be baptized Você tem que ser o quê? Batizado and have e power ter poder. when you're a member of what church? Quando você é membro de qual igreja? The militant Na church. igreja militante. Because that's the qualification Porque essa qualificação for entering into the church triumphant. para poder entrar na igreja triunfante. Now think about this. Pensa sobre isso um pouquinho. Here's Nicodemus, Aqui está Nicodemos, dead. morto. Now, he comes to Jesus. Agora ele chega para Jesus. Will Jesus tell him, Será que Jesus vai falar para ele? if you want to enter into the kingdom of Se heaven, você quiser entrar no reino dos céus, my kingdom of meu reino de grace, graça, kingdom of grace, reino de graça, is that the kingdom that Jesus is setting up in his dispensation? você acha que é o reino que Deus está desenvolvendo na sua dispensação enquanto ele estava na terra? Yeah? Because it's the kingdom you can't see. Porque é um reino que você não consegue ver. Because the kingdom is within you. Porque o reino da graça está dentro de você. It's not the church militant, it's the church triumphant. Não é a igreja militante, mas a igreja triunfante. We okay with that? Estamos ok com isso daí? So he has to move from this experience to this one. Então ele tem que sair da experiência da militante para triunfante. You cannot be converted in this experience, in this church. Você não pode ser convertido nessa experiência da igreja militante. This Ellen White statement says different. A Ellen White, o relatório que ela fala é diferente. So you have to ask yourself the Você question, tem que fazer a pergunta para você, então. who's right Quem está certo and who's wrong? e quem está errado. Is this story about Nicodemus, Você acha que essa história de Nicodemos, which I never made up, que eu nunca fiz, não inventei isso. we could go to Spirit Prophecy quotes to defend what we've just Nós podemos, na spoken of. citação do Espírito de Profecia, defender tudo que eu falei aqui. Could go to the Bible and defend Nós it. podemos ir na Bíblia e defender esses relatos que eu falei aqui. Is that model correct? Você acha que esse modelo que ele fez está correto? You have to be baptized Você tem que ser batizado in the church of grace or the kingdom of grace, the church triumphant. Você tem que ser batizado na igreja da graça, na igreja triunfante. Or, Ou as Ellen White says here, como Ellen White está falando aqui, that you have to be baptized in the militant church before you can even enter into the church triumphant. que você tem que ser batizado na igreja militante primeiro, antes de você entrar na igreja triunfante. Can you see the two statements are in opposition to each Você other? consegue ver que esses dois relatos estão em oposição com o outro, um com o outro. I want us to see if we recognize Eu that. só queria que vocês reconhecessem isso que está acontecendo aqui. No? Sim? Yes? Ou não? Sim. Okay, I've got enough people who can see that. Eu tenho algumas pessoas que conseguiram entender isso. So what we have to understand Eu quero que a gente entenda is there's an application that's being made somewhere. que existe uma aplicação que está sendo feita em outro lugar. So I'm O suggesting, que eu estou sugerindo, when Ellen White's using this phraseology of militant church, triumphant church, quando ela usa essa frases de militante e triunfante, the model that's being used here o modelo que está sendo usado aqui is different to this one. é diferente da história de Nicodemos, aquele que foi mostrado ali. So she's making one application, Ela está fazendo uma aplicação com isso daí. and we're making another E one. nós fazemos outra aplicação. Her application is this. A aplicação dela é essa que ela está fazendo nesse verso que a gente leu agora. You're on earth, Você está na terra, and this is the second advent. esse é o segundo advento. So you'd be here. Você vai estar ali na história do dilúvio, no These would be novo the same mundo. points.
So this would be earth, Essa seria o mundo, and this would be heaven. seria o céu. I, So I just put ok. earth and heaven. Mundo e o céu. So on earth, No mundo, there's a church on earth. existe uma igreja no mundo. So this is the church on earth, Essa é a igreja no mundo, and there's a church in heaven. essa é a igreja no céu. She's Ok? saying the church on earth. Ela está falando que a igreja na terra. How many churches have there ever been on earth? Quantas igrejas já existiram aqui na terra? It's one church Falaram 7 ali, mas está falando, é uma igreja having 7 different experiences. tendo 7 experiências diferentes. So those 7 churches that you refer to Então, 7 igrejas que você está sendo referida, are 7 dispensations or experiences. 7 dispensações ou experiências. So I want to say there's only ever been one Eu church. quero dizer que só existe uma igreja, So one church. uma, Just U-M-A. one. Just put number one, uma. É. So here's one church. Uma igreja. So this one church on earth, Uma igreja na terra, if you want to be part of the church in heaven, para que possa fazer parte da igreja que está no céu, what's the entrance requirement to get into heaven? qual que é o requerimento para você poder entrar no céu, na igreja do céu? You have to be first Você baptized tem que ser primeiro o quê? Batizado by water pela água and e the pelo Spirit. Espírito. When does that have to happen? Here on earth or in Em heaven? que momento que vai acontecer isso? Tem que acontecer na terra esse batismo ou no céu? On earth. Na terra. So you have to be baptized. Batizado, And what else? Oh, sorry. batizado Baptized na água by water e Espírito. and the Spirit. Espírito. Has to happen here on earth Fire, they said. Fogo. Aham. Tem que acontecer aqui na terra, so that you can gain entrance into heaven. para que você poder ter acesso ao céu. So you'll find nearly every single reference. Você vai encontrar que cada uma referência que Ellen White faz, I haven't found any that break this rule, eu não encontrei nenhuma que que quebrou, chegou a quebrar essa regra, but there might be some. mas talvez exista alguma. That when Ellen White talks about militant and triumphant, Quando Ellen White está falando do processo militante e triunfante, she's using this concept here. ela está usando esse contexto aqui do mundo e céu, That there's only ever been one que church. só existiu uma igreja. And what she E does, o que ela faz, she's not addressing this type of model. ela não está abordando aquele modelo que ele colocou ali. So if you're not careful, Então, se você não tem cuidado, you'll begin to think você vai começar a pensar aqui that we're teaching something that's against the spirit of que prophecy. nós estamos ensinando algo que é contra o espírito de profecia. Give you another reference. Vou te dar uma outra referência. This is taken from the Southern Watchman. Isso foi tirado do Atalaia do Sul. You may not have this in Portuguese Talvez a either. gente não tenha isso em português. Chama Southern Watchman, que mora no Sul, né? O do Sul, o Atalaia do Sul. Southern Watchman, September 8, 1903. A referência está ali, dia 18 de setembro de 1903. It's going to go to paragraph 2. Vai segundo parágrafo. So, no, we'll go to paragraph 1. I'll paraphrase. Vamos começar no parágrafo 1 e eu vou fazer uma parafraseada. As the end draws near, À medida que o fim do mundo se acerca, here we are, Noah. nós estamos na Arca de Noé, We're in this history here, the 120. nós estamos na história do 120. Is the end drawing near? Você acha que o mundo na história de Noé está se aproximando aqui? Yes. Sim. So as the end draws À near, medida que o final se acerca, the work of God is to increase in strength and purity o trabalho de Deus é para crescer em poder e pureza and holiness. e a santidade. The workers of God Os trabalhadores de Deus are to be filled with love têm que estar cheios de amor for Him and for one another. com Ele, com Deus e com os outros também. They're to cherish strict principles. Eles deveriam compartilhar princípios de integridade. When the true keynote is struck, Quando a verdade principal é golpeada, é demonstrada, which means when they demonstrate these characteristics, quer dizer que quando eles começam a demonstrar essas características, God will reveal Himself in mercy and love. Deus vai se revelar através da misericórdia e amor. And the way He will reveal Himself E a forma que Ele se revelará is that angels of heaven é como que os anjos do céu will ascend and descend the ladder of shining brightness subirão e descerão a escada de brilho
to help or cooperate with human workers. para ajudar e cooperar com os trabalhadores humanos. So she's speaking about angels and human beings. Ela está falando sobre anjos e seres humanos. And the angels E os anjos will come up and down that ladder descerão naquela escada para cima e para baixo and help human beings. e ajudará os seres humanos. Quando we come near the end of time quando chegarmos perto do fim do mundo and we exhibit these pure Christian e characteristics, nós demonstramos, né, essas características cristãs puras, so that we will understand that imagery. todos entendemos essa imagem. She's going to repeat and enlarge. Agora ela vai repetir e ampliar. The members of the church triumphant, Os membros da igreja triunfante, who are the church in heaven, que são a igreja que está no céu, will be permitted to draw near to the members serão permitidos se aproximar daqueles membros of the church militant. da igreja militante. So let's go back. Ok, vamos voltar. We've got angels, Nós temos anjos, A-N. we've got the ladder, Nós temos a escada, and we've got human beings. human beings. Nós temos seres humanos, H. We've got human Seres beings. humanos. We got that from the first paragraph. Nós pegamos isso no primeiro parágrafo. Then she says the members Fala que os membros triumphant in heaven. os membros da igreja triunfante que estão no céu, So this is the church triumphant, essa igreja triunfante que está no céu, and it says members. são membros, just members. Okay. Os membros, So these are the members. esses são os membros da igreja triunfante, It says that they will draw near. e diz que eles se aproximarão So near. perto, P-E-R-T-O. So near means the ladder. Draw near? Yes, they're going to draw near because they're going to come down the ladder. Ok, eles vão se aproximar porque eles vão descer na escada. So I'm just doing equal signs here. Ok, ele está fazendo a mesma coisa porque vão se aproximar como se a escada estivesse conectando os anjos com os homens Then she says the e a members igreja triunfante perto, of the church militant. os membros da igreja militante, And again, this is the members. membros. So can we see repeat and enlarge? Você consegue ver a repetição e ampliação nessa passagem? And they're going to come down to help us in our time of need. E eles vão descer para ajudar-nos nesse tempo de necessidade. Then you do another repeat and enlarge. Então ela faz mais uma repetição e agradecimento na citação dela. We need to remember, us, Nós precisamos de lembrar, igreja militante, that we are workers que nós somos trabalhadores, together with God. que estamos juntos com Deus. So you've got God, Então você tem Deus, D-E-U-S. we've got God, Nós and we've temos got Deus. us. No, N-O-S. A little thing here. Nós. So you've got all these symbols, these two characteristics. Você vê todos esses símbolos, essas características, You could read the whole of the e paragraph. você depois pode continuar lendo o parágrafo inteiro. We can see how Ellen White's using this passage. Você pode ver como Ellen White está usando essa passagem aqui. Is that the same Você acha que é o mesmo? as we read from Christian education? Você acha que é a mesma coisa que a gente leu de educação cristã, página 76? When we had this model? Que a gente mostrou esse modelo aqui. I would say yes. Eu sugeria que sim. She says the church triumphant is in heaven. Fala que a igreja triunfante está no céu. Here's heaven. Aqui está o céu. The church militant is here on earth. A igreja militante está aqui na terra. And the angels are going to come down next to us and help E us. os anjos vão descer perto de nós para ajudar-nos. Can everybody see that? Todo mundo consegue ver isso? Now, what I'm trying to do is not cause trouble. O que eu estou fazendo aqui não é causar problema. I'm trying to explain Estou tentando explicar how we reconcile these different ideas. como nós podemos reconciliar essas ideias diferentes. There's no point in hiding this information Não existe ponto nenhum esconder essas informações and pretending these things don't exist. e dizer que essas coisas não existem. We have to confront them and try to explain. Nós temos que confrontar essas diferenças e tentar explicar. Now, all I can do is explain to you what I see. O que eu posso fazer aqui é explicar o que eu vejo, como eu vejo. And then each of you E cada um de vocês aqui, is to go away and decide for e yourselves você tem que estudar por sua conta própria e decidir para ver se isso realmente faz certo, faz sentido. if my understanding is correct, Se o meu entendimento é correto, or you might come up with a different ou one. talvez você possa ter um outro entendimento disso. Many people Muitas pessoas are saying estão dizendo
we don't stand upon all of this stuff here. A gente não está mais acreditando nessas coisas todas que você falou aqui. We want to prove text. A gente quer provas de textos para mostrar isso. So we go to Southern Watchman. Então eles vão lá nessa citação do Atalaia do Sul. Ellen White says the church triumphant is the church that's in heaven, not the one here on earth. E eles falam que a Ellen White está dizendo a igreja triunfante está lá no céu, não está aqui na terra. There's only one church, Só existe uma igreja, Church Militant, a igreja militante. and you need to be baptized in that E church. você tem que ser batizado naquela igreja. And that's all we need to know. É tudo que nós precisamos saber. So I'm going to say, O que eu estou querendo dizer aqui é, hold on a minute, espera um pouquinho, because it's not that straightforward. porque não é tão certo assim, tão fácil do jeito que você está pensando. First of all, Primeiro de tudo, we've got Nicodemus to deal with. nós temos que resolver o problema de Nicodemos aqui. So this is one line of history. Essa é uma história, uma linha da história. And then Jesus E na época de Jesus, said Jesus disse, that at the end of the world it will be like the days of Noah. fala que vai ser no final dos mundos, no final dos tempos, como nos dias de Noé. We agree with that? Nós estamos de acordo com isso. Let's go back to the story of Noah. Voltamos à história de Noé. But to make it a little bit easier so you don't think that I'm making it up, Para fazer as coisas um pouquinho mais fáceis, para você achar que eu não estou inventando aqui, because I could show it just straight, but you'll say maybe it's not correct. eu posso mostrar isso aqui direto, mas talvez você possa achar que isso está errado. We'll do it here. Nós vamos fazer nesse canto aqui. Everybody understands Daniel 8:14. Todos aqui entendem Daniel 8,14, correto? 2300 days. 2.300 anos. Now there's many truths about Dias, this perdão. Dias e anos, mesma coisa. that we need to understand. Existem muitas verdades nisso que nós precisamos saber, entender. You tell me some of them. Ok, me fala alguma das verdades que precisamos saber 2.300 tardes e manhãs. Ah, that's not fair. That should be the last one. He knows where you're going. Okay, my brother wants to go to the first place. Ele respondeu a pergunta que ele queria, mas respondeu muito rápido. So we go to 457 BC, Ele falou o seguinte: primeira igreja, depois o mundo. 34 AD, A primeira ele botou 457 a.C., anos 34 e 1844. 1844. 1844 not fair. So I'm going to have to ask him harder questions. Eu vou perguntar para ele pergunta mais difícil a Next próxima week. vez. So Semana que vem. one of the truths that we learn here Uma das verdades que nós aprendemos do 2.300 Is this tardes e prophecy manhãs, nessa profecia, is divided into two está sections. dividida em duas sessões. 490 A years primeira parte são de 490 anos and 1810. e a segunda parte de 1810 anos. What do we learn about these O que two nós things? aprendemos dessa separação das 2.300 tardes e manhãs? What's the 2300 days teaching O us? que está ensinando para a gente ali essa profecia? 2.300 anos. Tell us, Brother Igor. Ok, Igor, since you wanted to be the one. Now he's going to have a go at you. Ok, pode falar. First church what? Primeiro o que, igreja? A igreja é primeiro o que? Julgada, judge, somebody said judge. So remember, Lembre-se, Isaiah 28:17. Isaías capítulo 18, versículo 17. Judgment will I lay to the line, O juízo vai ser dado numa linha righteousness to the plummet. e a juíza no prumo. What is seen here? O que nós estamos vendo aqui no ano 457? I just told you. Eu terminei de falar, é vertical. Lembra de Isaías capítulo 28, versículo 17, sorry. This is Essa é righteousness. justiça, correto? What do we see here? O que nós vemos aqui, o que você vai ver no ano 34? Righteousness. Outra linha vertical, And justiça. here, 1844, justiça. righteousness. So this line here Essa linha que ele desenhou is a line of é uma linha de quê? Juízo. line of judgment. De juízo, Jay-Z. So De juízo. all of this line is teaching us about judgment. Todas essas linhas estão ensinando para a gente sobre juízo. It's something we often don't E understand. muitas vezes é algo que nós não entendemos. In fact, it's something that our church has rejected, by the way, No caso, é algo que a nossa igreja já rejeitou isso. because they teach that judgment Porque eles ensinam que o juízo happens here, acontece só nesse ponto aqui, no Only. terceiro ponto. Somente. and they get that because it's the Day of Atonement. Eles pegam isso daí por causa do dia da expiação. So there's a number of things we can learn about this passage. Existem This muitas parable. coisas que podemos aprender dessa parábola. Prophecy, Yeah. either way. Profecia, do jeito que você quiser falar. It is a parable. É uma parábola, It's Daniel 8:23. porque Daniel 8:23, I think it's 23. 8:23. I think, yeah. So, Okay. what I want to teach here, O que eu quero ensinar aqui? that it's first the church, Que primeiramente é a igreja, que é and julgada, then the e world. depois o mundo. Are we okay with that concept? Estamos bem com esse conceito aqui?
Sim? Because in AD 34, Porque no ano 34, judgment was pronounced upon the o church, juízo foi pronunciado em Israel, no ano 34, quando Cristo and the morreu. gospel went to the world. E o evangelho foi levado para o mundo. Okay, let's Okay. come back to the story of Voltamos para a história de Noé aqui. Noah. So here's this person who's gone off board and he's rejected the message. Aqui tem essa pessoa que saiu e começou a rejeitar a mensagem que Noé estava pregando. And here's Noah on the ark. E aí você tem agora Noé dentro da arca. Now we've come to this point here, Nós saímos desse ponto ali. and we're just here. Nós estamos nesse ponto ali. So what I want to ask you is, what's he doing for 120 years? Pergunta para vocês, o que Noé estava fazendo por todos esses 120 anos? Pregando. So he's been preaching to whom? Pregando para quem? Para todos. So I'm going to say he's been preaching to the Ele church. está pregando para a igreja. Because in that dispensation, Porque naquela dispensação, all the people that would come and listen to him todas as pessoas que iam escutá-lo are all these churchgoers. são todos esses que iam para a igreja, esses crentes. So you know that here Nós sabemos que ele, naquele ponto ali, no final do 120, you have two groups of people, você tem dois grupos de pessoas. but they're not people, they're actually Não animals. são pessoas, mas são animais. You have clean animals Você tem animais limpos, El, and e you have animais unclean. imundos, Ai. Imundos, right? I. Are we okay with that, with clean and unclean Nós animals? estamos tranquilos com esses dois animais entre limpos e imundos? Sim? So if you go back to these Então, charts, se você volta aqui para esses diagramas aqui, you can see all these animals are você symbols consegue ver todos esses animais são símbolos of nations. de nações. In fact, if we went to Leviticus No caso, se você for para Levíticos, 26, capítulo 26, someone asked a question about that. alguém me perguntou isso daí. I can't remember if it was in class or Eu não lembro se isso foi na classe Não, eu ou vi se na- foi em algum outro lugar, it was after class. ou foi depois. Here, right, in Brazil. Aqui no Yeah. Brasil perguntaram isso, não foi se foi aqui When ou we had a study after 26, it was after class. Quando perguntaram sobre 2520, que foi fora das aulas, foi no intervalo. And we want to go to verse 22. Versículo 22. Just read the first part of the verse. They asked that question over there. Yeah. Versículo 22, capítulo 26. Let me read the verse 22. Yeah, I'm going to read it right now. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. So it talks about wild beasts. Fala aqui sobre as feras do campo. Now I would suggest O que eu sugeria we don't look at that verse literally, que nós não symbolically. olhamos esse verso de uma forma literal, mas sim de uma forma simbólica. And if you check the history, Se você buscar na história, those many beasts are symbols aqueles várias bestas eram símbolos, of many nations that come and destroy God's church. várias nações que vieram destruir o povo de Deus. I will give you the reference now, we won't read I it. have it. Do you want to tell? Just give the reference. A referência é 2 Reis 24, versículo 1 e 2. So in that 2 Reis reference, 24, versículo 1 e 2. you'll see the historical fulfillment of this verse. Você vai ver o cumprimento histórico desse verso que foi feito em Levíticos capítulo So the 26. first thing I want us to see, Primeira coisa que eu quero que nós veamos, that veamos, beasts que uma besta are symbols of people. são uma simbologia de pessoas. If you go to Acts chapter 10, Se you você for para Atos capítulo 10, see the same story being brought to view você there. vê a mesma história sendo trazida na história de Atos capítulo 10. Peter's on the roof, Pedro está num telhado, he goes into a vision, ele tem uma visão, a sheet comes down from heaven um full of lençol, unclean um lençol animals. vem do céu cheio de animais impuros God says to eat. e fala para ele, coma esses animais. He says he can't do that. Ele fala assim, eu não posso comer esses animais. And God E says, Deus fala para ele, don't call the things unclean which are now clean. não chama essas coisas que são imundas, que agora estão sendo chamadas de limpas, de puras. As he's trying to think what this all means, E Pedro tentando discernir o que queria dizer isso daí, because he knows this is not about diet, ele sabe que isso daí não é com respeito à dieta. the Gentiles knock on the door of the house. De repente um gentio bate na porta da casa, We're all familiar with that todos story. conhecemos essa história. And Peter now recognizes and understands what's this all about. E Pedro então agora reconhece, entende o que tinha a ver essa visão que ele teve. He knows Ele sabe that he has to engage with the que ele Gentiles. tem que começar a ter um confrontamento, uma interação com os gentios. And he knows he's going to get into trouble doing E that. ele sabe que ele vai ter problema quando começar a ter uma interação com os So he gentios. takes witnesses with him. Então ele leva a testemunha com ele lá. He goes to whose home? Ele vai para a casa de quem? Cornélio. Cornelius's. Cornélio. Now,
can Cornelius Você acha que Cornélio be forgiven of his sins pode esquecer os pecados dele as a Gentile? como gentio? Can't be. Não pode. He has to have Peter come to him Ele tem que ter Pedro para ir lá na casa dele and be baptized. e ser batizado por Pedro. Now, I know he has the experience of his forgiveness of sins, Nós sabemos que ele tem a experiência do perdão dos seus pecados. but the work can't be complete until he joins the church. O trabalho não pode ser completado até ele se juntar na igreja. And this happens Isso acontece here in AD 34. no ano 34. Ellen White says that Cornelius is the symbol of the first Gentile convert. Ellen White comenta que a conversão, o batismo de Cornélio é o símbolo do primeiro conversão do gentio. So you come back to this The story. first conversion to the Gentile. Correto? Yes. Isso mesmo. Voltamos a essa história ali do dilúvio. So these unclean beasts here, Você vê esses animais imundos que estão ali, I'm saying they're a symbol. que eu estou querendo dizer que são um símbolo. Who they're symbol of? Eles são um símbolo de quem? Symbol of the Gentiles. Dos gentios, símbolo dos gentios. Dos gentios. We'll put the word. G-I. So Gentios. these are symbol of the Gentiles. Esses são símbolos dos gentios. And then I'd say that the clean animals, Os animais limpos é um símbolo de quem? if these are Gentiles, Se aqui são gentios, then this is a symbol esses limpos aqui seriam símbolo de quem? of the church Da igreja. or members of the church. Ou membros da igreja. So we've got symbol of the church. Nós temos o símbolo da igreja. So you begin to see Você começa a ver there's a problem now que existe um problema aqui. when you start using the model that Ellen White has. Quando você começa a usar o modelo que Ellen White usou. Because here you have Noah, Porque aí você tem Noé. he's in control of this church. Ele tem controle daquela igreja, Noé. He's been preaching to church members here, Ele está pregando para os membros da igreja ali. and now he's preaching to church members here. Agora ele está pregando para os membros da igreja ali. So if those church members Se aqueles membros da igreja, were members of the same church, se eles fossem membros da mesma igreja, where would they have been? onde que eles estariam? They've been in the ark, Estariam dentro da arca. where he is. Onde que ele estava? The fact that they're outside of the ark O fato deles estarem fora da arca, means they must be members of a different church. isso quer dizer que talvez eles sejam membros de outra igreja. Can we see that logic? Vocês conseguem ver essa lógica? He's a member of the church. Ele é um membro da igreja, Noé. He'll tell you what member he is E ele vai falar de que membro que ele é. because he's on the ark. Ele está dentro da arca. Então que membro que ele é? By the way, we have a door here, Nós temos uma porta aqui. and this door Essa porta, P-T-A. Uau. is a symbol of a gate. É um símbolo de um portão. P-O-R-T-A-O. And a little thing right here. So you can have a door or a gate, they're the same Você symbol. pode ter uma porta ou um portão que é o mesmo símbolo. And what is a gate or a door a symbol of? Qual é a simbologia de uma porta ou um portão? It can symbolize different things. Pode ter vários significados. Somebody says salvation, salvação. Salvation. So let me draw this. Deixa eu fazer um desenho para você aqui. I'll draw a view from the top. Eu vou fazer uma visão de cima. It's a square. É um quadrado. What Square is não, this? retângulo. This is New Jerusalem. Nova Jerusalém. And what are these? O que são essas pequenas They're doors or portas? gates. São portas ou são portões? And what do you have to do? O que você tem que fazer? Você tem que o quê? You have to go through the gate Você tem que passar pelo portão, because the gate porque o portão is entrance into what? é um lugar de entrada para quê? Into Para a the New igreja, para Nova Jerusalem. Jerusalém. And the New Jerusalem is a symbol of E a Nova Jerusalém é um símbolo de quem? the church. Da igreja. So the gate O portão or a door ou a porta is a é symbol um símbolo of entrance into the church. de entrar, o ato de entrar na igreja. So here's Noah Ali está Noé, standing at the gate, parado no portão, telling you to do what? fazendo para você fazer o quê? Falando para você fazer o quê? Come into Por favor, entre na igreja, the church. na igreja. So what church are you coming into? Para qual igreja que você vai estar entrando? If this is the church militant, Se essa igreja é militante, then it would work for the Gentiles because they're in the world. funcionaria para os gentios porque eles estão no mundo. But if you've got clean animals, Mas se você tem animais limpos,
Who are these people? Quem são essas pessoas, animais limpos ali? Because they can't be Gentiles. Porque eles não podem ser gentios. And the reason why this group have to be the church, Essa razão porque esse grupo aqui tem que ser a igreja. because who's he preaching to first? Para quem que ele pregou primeiro? The people or the animals? Para as pessoas ou para os animais Noé pregou primeiro? The people. Para as pessoas. First the people, then the animals. Primeiro para as pessoas, depois para os animais. First the church, then the world. Primeiro a igreja, depois o mundo. But when he comes to the animals, Quando ele chega para os animais, this is the church, essa é a Part igreja, two. parte 2, and that was church part 1. parte 1. So that's the reason why I'm saying this is the church he's preaching to. Por isso que eu estou falando que essa aqui é a igreja que ele está pregando para. So if he's here Se ele está ali naquele saying, portão, coming to this church to be saved, para que você possa vir para essa igreja e ser salvo, what church is this person a member of? a pergunta é, essa pessoa que está nessa igreja, ele é um membro de qual igreja? Because it can't be the same church that he's a member of. Não pode ser da mesma igreja que ele é membro. So I'm saying, O que eu estou falando é, this is a model. esse é um modelo, This person here, que essa pessoa aqui, he's a member of the church, ele é membro da Militant. igreja militante, and he's a member e Noé of the church é um membro da triumphant. igreja triunfante. These people here Essas pessoas que estão ali, are members of, eles são membros de qual? not the church triumphant, Não da igreja triunfante, I'm saying the church militant. eu estou dizendo da igreja militante. So the church militant A igreja militante is in 2 steps. está em 2 etapas. First this group's preached to, and then this group is Primeiro preached esse to. grupo que ele pegou primeiro, depois o grupo que pregou segundo, dos animais. Now you have to work out, Você tem que trabalhar com all of these symbols, todos esses símbolos. are these correct? Será que está correto? Or are they just clever words? Ou será que são palavras sábias que eu estou usando? Or is all this symbology there for us to understand? Ou se estão toda a simbologia que nós deveríamos entender? Because the church would have you believe Porque a igreja vai fazer você acreditar the only thing you need to learn from the story of Noah que a única coisa que você precisa aprender da história de Noé, is not to eat too much food que não é para comer muita comida and not to commit e adultery. nem cometer adultério, Because that's about all you can get. porque a única coisa que fala lá no versículo é a única coisa que você consegue tirar disso. When Jesus comments on this Quando story. Jesus faz esse comentário em Mateus. So why give all this information? Para que então que eu falei toda essa informação para vocês aqui? Why all these 2s and 7s and 120s? Para que essa 127, 7, toda essa simbologia? There's so much symbols there. Why would God give us this? Para que Deus deu tanto símbolo para a gente aqui? Para que serve isso? I would suggest A minha sugestão é that as we come to the end of the world, que ao chegarmos agora ao fim do mundo, He wants us to understand these truths. Ele quer que nós entendamos essas verdades. And one of the things He wants us to understand E uma das coisas que Ele quer que nós entendamos, is that things are progressive. que as coisas são progressivas. And also He wants us to Ele também understand quer que nós entendamos that we need to understand about que application. nós temos que entender sobre aplicações. And when Ellen White makes the application of the church in heaven and the church on earth, Quando a Ellen White faz essa aplicação da igreja no céu e a igreja na terra, when it talks about the triumphant and the militant quando church, comenta triunfante e militante, that's one application. essa é uma aplicação. But we're making another Nós application. estamos fazendo outra aplicação. And not only is it valid, Não somente ela é válida, it can be proven to be correct. mas também pode ser provada a ser correto. I've given you the story of Eu Nicodemus, falei para vocês a história de Nicodemos, gave you the story of Noah, dei a história de Noé para to vocês. go to the story of the Millerites. Você vai na história da Milerita. You always see these two churches running together. Você sempre vê essas duas igrejas correndo junto. When you come to a certain portion Quando você chega numa certa porção, or a certain history, ou numa certa história, can anybody not see what I've said? alguém aqui não conseguiu ver ou entender o que eu terminei de falar aqui. Now, you might not agree with what I'm Talvez você saying, não esteja de acordo com o que eu falei. but I'm trying to give you my understanding of how to explain these issues. Eu quero dar o meu entendimento de como eu consigo, explicar essas discrepâncias nesses assuntos. For me, Para mim, there's too much evidence existe evidência suficiente to deny para negar that this story is showing you two churches que essa história de Noé está te demonstrando duas igrejas that are coexisting. que estão coexistindo. The same with the story in Christ, O mesmo aconteceu na história de Cristo, and the same in the history of the o Millerites. mesmo aconteceu na história dos Mileritas. There's also too much evidence. Também existe evidência suficiente, Ellen White is too clear Ellen White é bem clara to deny para negar that she's going to make an application that the triumphant church is in heaven and the militant church is on earth. There's too much evidence that Ellen White. There's too much evidence by Ellen White Existe evidência suficiente para Ellen White that says the church triumphant is in heaven and the church militant on earth, que a igreja triunfante está nos céus e a igreja militante na terra. which you would be
which would force you to come to the conclusion Que that vai- there's only one church on earth. que vai fazer você chegar à conclusão que só existe uma igreja na Terra, a igreja militante. Now, if you think what we teach Se você acha que nós estamos ensinando, about these three models that have two churches, nesses 3 modelos que eu mostrei, tendo 2 igrejas, I would disagree with that. eu estou de desacordo com isso. I think it's in agreement with that. Eu acho que está em acordo com isso. Because I want to introduce another Eu concept quero agora trazer mais um outro conceito, when we think about progression. quando pensamos sobre progressão. And that's the concept E esse é o conceito, of what, I'll use this phrase, usamos essa frase, parallel kingdoms. reinos paralelos. What I mean by O que that eu quero significar com isso, is you have two kingdoms que você tem 2 reinos that are in existence at the same que time. estão existindo no mesmo tempo. One is coming to its end and one is rising. Um está na sua descenso e o outro está no seu ascenso. Now, when you go to this picture here, Quando você olha nessa foto aqui, this picture is deceptive essa foto é um pouco deceptiva, because it gives you these clean breaks. porque dá essa separação clara e bem delineada. And it seems to imply Parece que dá uma ideia one day que um dia Greece is here, a Grécia, chegou, they get into a fight with pagan Rome, aí eles entram numa luta com Roma pagã, and the next day Greece e disappears, no dia seguinte, Grécia desaparece. pagan Rome just comes on the scene. E a Roma pagã, chegou. And that is just not correct. Isso não é correto. We can show that in many different Nós ways, vamos mostrar isso em diferentes maneiras, but if you understand or you have the correct understanding of the daily, mas se você, por exemplo, entende ou tem um entendimento correto do contínuo, in fact, we won't even go to the daily. bom, nós não vamos nem falar do contínuo. We'll go to pagan Rome. Vamos falar de Roma pagã. In the year 321, No ano 321, pagan Rome makes a Sunday depois law. de DC. No ano 321, Roma pagã faz a primeira lei dominical, uma lei dominical. Now, in Daniel 11, verse 24, Daniel 11, versículo 24, there's a time prophecy existe um tempo profético, Daniel 11, 21, that addresses or deals with pagan Rome. que fala sobre Roma pagã. You can show Você pode mostrar, that it rises to power ela ascende no poder, Roma pagã, in 31 BC, no ano 31 antes de Cristo, and it comes to the end of its e power termina o seu poder in 330 no ano AD. 330 depois de Cristo. And this time E period esse tempo todo, esse período, is 360 são years 360 anos, or one time, um tempo. because one time is 1 year, Porque um tempo profético significa um ano, and 1 year is e um ano são 360 dias, 360 days, que são 360 anos. and 360 days is 360 years. So we use day for year to A show gente faz that. o princípio um dia para um ano. So it teaches you Então te ensina isso. that pagan Rome comes to its end Que- in 330 AD. Roma pagão chega ao seu fim no ano 330 depois de Cristo. But we know Mas nós sabemos that the papacy que o papado comes to the ascendancy começa a ter o seu processo de ascensão, in 538 desculpa, chega no seu processo de ascensão no ano 538 and it ends in e 1798. termina em 1798. So you've got these 200 years here. Então você tem esses 200 anos aqui, um pouquinho mais, 200 anos. What happens during these 200 O que years? acontece durante esses 200 anos aqui? Because the papacy Porque o papado, comes to the ascendancy in 538, ele chega na sua ascensão no 538, just like pagan Rome came to the ascendancy in 31. da mesma forma que Roma pagã chegou na sua ascensão no ano 31, So I'm saying que eu estou querendo dizer, that it's marked from this point está marcado desse ponto, 330, that pagan Rome goes down que Roma pagã começa a descender and the papacy e o papado comes up. começa a ascender. Pagan Rome began long before 31. Roma pagã começou bem antes do ano 31 antes de Cristo. The date that most people consider A maioria das datas que as pessoas consideram, is 196. ele acha que é o ano 190. Is that 198? the League of the Jews? No, no. Anybody remember? I'll put 198 and I'll Vou botar correct it in the next 1998, presentation. depois a gente pode corrigir se precisar. So they begin here Eles começam aqui, when they begin to
dismantle Quando and eles- take over Greece. Quando eles começam a quebrar e desmontar Grécia. So this is the beginning of the Então esse é destruction of o Greece, começo da destruição de Grécia. and this is the end of the destruction of No ano Greece. 31 a.C. é o final da destruição da Grécia. So Greece is coming down, Então Grécia começa a descender and pagan Rome is coming up. e Roma pagã começa a ascender. So when pagan Rome comes up, Como Roma pagã começa, já chega já no seu topo, it's going to rule supremely. ela reina supremamente. Then it's going to go down. Então ela começa a cair Papacy is going to rise. e o papado começa a ascender. It's going to rule supremely. Ela vai governar supremamente. And then we could develop this story E nós podemos desenvolver essa história as we come to the next kingdom in até Bible chegar no prophecy. próximo reino da profecia bíblica. But I just want us to see, Nós queremos que você veja, giving you at least 2 testimonies pelo here, menos te dar 2 testemunhos aqui, that this principle que esse princípio of 2 kingdoms de 2 reinos existing at the same time existindo ao mesmo tempo is a biblical phenomena. é um fenômeno bíblico. So when we come Então quando nós chegamos to the story na história of Noah, de Noé, of Christ, Cristo, of the Millerites, Mileritas, we see this same concept, nós vemos esse mesmo conceito, but now it's internal in the church. mas agora é interno dentro da igreja. One group of people is going down, Um grupo de pessoas está descendendo, one group of people is coming up, um grupo de pessoas está ascendendo, but they're both members of the church. mas ambos são membros da igreja. We could go to the story of the Exodus. Nós podemos ir na história do Êxodos. Are there 2 groups there? A minha pergunta é, será que existiam 2 grupos na época do Êxodos? Yeah? Sim? Who are the 2 groups? Qual eram esses 2 grupos que estavam presentes no Êxodo? The mixed Not the mixed multitude. não era mistura de gente. Joshua and Caleb, Josué e Caleb, the 2 os spies, 2 espias, that's on one side. eles estão num lado do problema. And who's on the other Quem side? estava do outro lado? Os outros 10 spies, os outros 10 espias. So God's going to enter into covenant with Joshua and Caleb. Deus vai entrar num pacto, numa aliança com Josué e Caleb. And what does he promise them? E o que ele prometeu Josué e Caleb? Que eles That they're going to enter into covenant que eles into vão entrar na terra prometida, the promised land. na terra prometida. What does he say about everyone else? E o que ele fala desse resto do pessoal ali? Vai morrer, they're gonna die. They're all going to die. Todos morrerão. Not just the 10 spies, Não somente os 10 espias, everybody. todo mundo. So you see, Você vai ver, in those 40 years, naqueles 40 anos, one group of people um grupo de pessoas coming to their end and dying, está chegando no seu processo de cair, de queda e morrer, and another group ao mesmo tempo, outro grupo coming up. ascendendo. See the same thing in 1888. A mesma coisa aconteceu em 1888. You've got Wagner and Jones Nós vemos Wagner e Jones against the conference structure. contra a conferência estruturada da igreja. This concept is built into prophetic history. Isso está construído dentro da história profética. So it's nothing new. Não é nada novo. What we've chosen to O do, que nós escolhemos fazer, we've chosen to use nós escolhemos a usar phrase or a symbol, uma frase ou um símbolo, which is the church militant and the church triumphant, que é a igreja militante e a igreja triunfante, which we borrowed from Ellen White's writings, que nós emprestamos dos escritos de Ellen White. and we're applying it Nós estamos aplicando in this context nesse contexto of 2 covenant-keeping people. 2 tipos de povos que vão ter uma aliança com Deus. But that's not the way Ellen White uses those phrases. Mas não é a forma que Ellen White usa essas 2 frases. She uses them differently. Ela usa de forma diferente. Now, I don't know why we chose to use the church triumphant and the church militant, Eu não sei por que foi escolhido usarmos esse termos, igreja militante e igreja triunfante. because maybe we could have chosen something less controversial, Talvez a gente poderia ter escolhido algo menos controversial. and then we wouldn't have got into this problem. A gente não ia ter esse problema aqui. But the Lord's directing us, Mas Deus está nos conduzindo. and He wants to teach us something. Quer nos ensinar algo. I really do know why we chose those phrases. E ele sabe por que foi escolhido aquelas frases. It's because when we Ele look sabe. at these Porque phrases, quando nós vamos nessas frases, she often uses this church militant model ela sempre usa esse modelo de igreja militante in the context no contexto
of the wheat and the tares. no contexto do joio e no contexto do trigo. So when she speaks about the church militant, Quando ela fala dessa igreja militante, she's going to speak about it in terms of the wheat and the tares. ela vai falar na terminologia de joio e trigo. So let me find a passage that does that. Deixa eu achar mais uma passagem que fala isso. So we could go to, let me find the one that you probably have. Last day events, I presume you have that. Eventos finais. It says, does God have a church? A pergunta é, será que Deus tem uma igreja? Yes. Sim. But it's the church militant, Mas not é- the church triumphant. Mas a igreja militante? Não a igreja triunfante. It says that we've got defective members. Nós temos membros que são defetivos, que têm problemas, defeituosos. There are tares amid the wheat. Existe joio no meio do trigo. And these evils will exist in the church until the end of the world. E esses males vão existir dentro da igreja até o final do mundo. The church, A igreja, even though it's feeble and defective, mesmo sendo fraca e defetiva, it needs to be warned and reproved, necessita ser advertida e reprovada. is the only object on earth É o único objeto na terra that Christ que regards Cristo or loves. que Cristo ama, que Cristo tem a sua carícia. So she talks about this one church, this one entity, Ele fala dessa igreja, dessa entidade, which is this church which is composed of wheat and tares. essa igreja que é composta de joio e trigo. What page? Oh, 52.2. 52.2. 52.2. Eventos finais, 52.2. EF, 52.2. Let me go to a better passage. Vamos achar uma passagem melhor. It's Testimonies to Ministers 45.1. Testemunhos em português? Testimonies to Ministries? Testemunho para ministros. Where is it again? 45.1. 45.1. Página 45, parágrafo 1. It's the same as the passage you just read. É a mesma com a passagem que nós lemos agora. She talks about the church militant having wheat and tares. Ela fala da igreja militante tendo joio e trigo. And now she quotes from Matthew 13. Agora ela faz uma citação de Mateus 13. Can begin from verse 24. Começa do versículo 24. And she goes almost to the end of verse 30. Ela chega quase no final do versículo 30. So she's going to quote Matthew 13, 24 to 30. Ela vai fazer uma citação de Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Parable of the wheat and A tares. parábola do joio e do trigo. And she's going to do it in the context of the church militant. E ela vai fazer no contexto da igreja militante. Okay with that? Yeah. Okay. So in the next paragraph, No próximo parágrafo, she comments on this further and makes an application. ela continua comentando mais isso, trazendo mais uma aplicação. And it's a application that she makes almost all the É uma time. aplicação que ela faz quase todo o tempo. That you're not supposed to look at these wheat and tares and do anything with them. Que ela fala que você não deveria ficar olhando para esse joio e trigo e fazer algo com respeito a isso. You let them grow together Você deixa eles crescerem juntos until the harvest. até na colheita. And when you get to the E harvest, quando você chegar na colheita, then the angels will come and então o anjo vai vir harvest them, e vai reap fazer a them, colheita e vai semeá-los. and Não, they'll all semeá- go to the heavenly Ghana. não semeá-los, vai cortá-los, vão ser levados para o celeiro celestial. And just one point, the next O paragraph próximo parágrafo, says the church of Christ on earth a igreja de Cristo na terra will be imperfect, será imperfeita, but God does not destroy his church mas Deus não destrói a sua igreja because of its por imperfection. causa da sua imperfeição. There have been and will be Existiu e também haverá, basically bad people basicamente, más pessoas who try to do things, que tentam fazer coisas, but Christ doesn't want them to do those things. mas Cristo não quer que eles façam essas coisas. So she makes all these applications, Ela faz todas as aplicações all based upon wheat and tares. baseadas no joio e no trigo. I'm saying, O que eu estou querendo dizer é, when you look at the story of Noah quando você olha na história de Noé and all the other ones we've e mentioned, todas as outras histórias que nós mencionamos, you see você vê that there are church members que existem membros da igreja who are having different que experiences. estão vivendo experiências diferentes. The experience A experiência is being symbolized está sendo simbolizada, by either the symbols of Laodicea and Ephesus, simbolizada pelos símbolos de Laodiceia ou Éfeso,
or the church militant and the church ou a triumphant. igreja militante ou a igreja triunfante. Now, even though I've given you all these passages Mesmo que eu te dei todas essas passagens that talk about the church que militant fala da igreja militante, having wheat and tares, tendo joio e trigo, we could read some other passages. nós também podemos ler outras passagens. And when we read those other E passages, ao lermos essas outras passagens, we begin to see nós começamos a ver that there's a separation of the wheat and que tares, existe uma separação entre o joio e o trigo, not in the way that Ellen White portrays it in these passages that we've read, não na forma que Ellen White está demonstrando nessas passagens que terminamos de ler, which, in the context of how she's suggesting it, no contexto como ela está sugerindo ali, at the second que advent, no segundo advento, where you've got a the igreja, church que militant você tem a igreja militante and the church e a igreja triumphant triunfante, on earth and heaven, na igreja no mundo e no céu, but she'll begin to develop other models que também começa a desenvolver outros modelos, where she'll say onde ela dirá, a separation happens before the second advent. uma separação acontece antes do segundo advento. Now, do you all know that there's going to be a separation before the second advent? Todos vocês sabem que vai existir uma separação antes do segundo advento, correto? Vocês sabem disso? Yeah? Sim ou não? Sim. What do we call that? O que nós chamamos disso, essa separação? Esse movimento que acontece? Shaking, de sacudidura. So, Ellen White's going to say Ellen White vai dizer that the church militant que a igreja militante, is on earth que é na terra, and e is composed of wheat que está composta de joio, J, and tares. e trigo, T. This is the church militant. Essa é a igreja militante. And then she'll say that the church triumphant Então ela vai dizer que a igreja triunfante is a pure church. é uma igreja pura, P-U-R-A. already put- P as in Peter. I only want that, which only have wheat in it. Ok, só tem trigo, T. Oh, the other way around. T, yeah. T. And this is the church triumphant. Essa é a igreja triunfante. And at the second advent, And you want to say heaven or no? Because you said world. Oh, yeah. C. see, Que está no céu, a igreja triunfante. at the second No advent, segundo advento, at the harvest, que é a colheita. and you can get this from Revelation 14, E você consegue pegar isso de Apocalipse 14. start reading from verse 13 onward, Começa a ler do versículo 13 para frente. that only the wheat Somente o trigo will be harvested será passado pela colheita and taken to heaven. e levado para o céu. So the model that you'd see, O modelo que você vai ver, here's the earth, essa é a terra. and here you are, Aqui você está aí na terra. and your feet E o seu pé are buried in the earth. está enterrado na terra. We're planted here on earth, Nós estamos sendo plantados na terra. and we need to be separated from our earthiness. E nós temos que ser separados do nosso mundo, da terra. So when the angels come, Então quando o anjo vem, the second advent, o segundo advento, they're going to come with a sickle, ele vai vir com uma foice. and what they're going to do, O que essa foice vai fazer? they're going to cut you, Vai cortar você, separate you from earth, tirar você da terra and then you're going to go to e heaven. você vai para o céu. That's the harvest that's being portrayed in Essa- Revelation 14. Essa colheita que está sendo falada em Apocalipse 14, That's the harvest that Ellen White's speaking of. essa é a colheita que Ellen White está falando. Because all the people, Porque todas as pessoas which are the tares, que são o joio, they remain here eles continuam na terra, stuck here, and they're going to be destroyed. agarrado, enterrado aqui na terra e vão ser destruídos. Because they're going to be put into bundles and burned. Porque eles vão ser juntados, vão ser queimados. So the heavenly garner is up here, O celeiro celestial está no céu and the field is down here e o prédio está down here, you mean? on Yeah, earth. the building. The field. The field, ok, desculpa. So we've got the field, Nós temos o campo aqui no mundo and we've got the barn or the e aqui garner. nós temos o celeiro celestial que está no céu. So Ellen White's going to describe in nearly all of the passages about the triumphant and the militant church in this model. Ellen White vai discutir quase em todas as citações de militante e triunfante nesse modelo aqui, mundo e céu. So now people are going to use this As pessoas vão usar isso daí to infer that we teach error. para dizer que nós estamos ensinando erro. But let me ask you, Deixa eu fazer a pergunta para você. if you're going to use this definition of the church militant, Se você vai usar essa definição da igreja militante, I'm going to redraw that, eu vou desenhar de novo aquela parte ali. and here's the second advent, Aí de novo o segundo advento. and just before the second Um advent, pouquinho antes do segundo advento.
we have the 7 plagues. Nós temos as 7 pragas. Everybody familiar with the 7 Todo plagues? mundo está familiarizado, já ouviu falar das 7 pragas? And I'll put Daniel 12:1. Vou botar Daniel capítulo 12 ali, versículo 1. So in this history, Nessa história, you have a group of people nós temos um grupo de pessoas who are going to be tested. que vai ser testado. What do we call that group? Como nós chamamos esse grupo que vai ser testado? 144 mil. The 144,000. 144 mil. How many groups are there? Quantos grupos existem aqui nessa história aqui? Depois Daniel se levanta. 1 or 2 groups? Um ou dois grupos? It's only one group, Um grupo. because everyone else Porque todo mundo mais has left the message. saiu da mensagem. They've actually left the church, No caso, eles deixaram a igreja. or they've died. Ou eles morreram. The world, Ou o mundo... which I think was the second group that people may have been that's why, thinking, yeah. O mundo, que era o segundo grupo que talvez vocês estavam pensando, are not part of the church. não fazem parte da igreja. When I meant how many groups, I mean how many groups in the church. Ok. Quando ele fez a pergunta, quantos grupos ali, estava perguntando quantos grupos existiam na igreja depois que Daniel se levanta? Either you're dead, Ou você já morreu, or you've gone into the world. ou você já foi para o mundo. It's your only option. Essa é a sua única opção que você vai ter. So how many groups here? Então, quantos grupos tem ali? One. One group here, Um grupo. and they therefore must be wheat. Talvez tem que ser o quê? Wheat. Trigo. Tea. So this one group of wheat, Esse um grupo de trigo, if they're wheat, se eles são trigo, what's the definition of them? qual é a definição dele? Tem que Church ser o quê? triumphant. Igreja triunfante, ok? So this is the reason Essa é a razão. why we begin to develop our model Nós começamos a desenvolver o nosso modelo. that we're going to say that the church Nós triumphant vamos dizer que a igreja triunfante is not as simplistic as Ellen White gives it in these passages. não é de uma forma tão simples como Ellen White mencionou naquelas passagens, But it's not in disagreement to what she's mas não teaching. está em desacordo com o que ela ensina. But what she is not added in these passages Mas o que ela não adicionou nessas passagens, is this concept here. esse conceito ali. Now she will introduce this concept, Mas ela vai introduzir esse conceito, but she's not using it in the symbols of triumphant church. mas ela não usa na simbologia de igreja triunfante. She uses it with different symbols. Ela usa isso em símbolos diferentes. The Bible will use it in a different way. A Bíblia vai usar isso de forma diferente. It will be called like Será chamado como a terrible army um exército terrível, that goes to war, grande exército que vai para a guerra, that has banners. que existem bandeiras. You know the definition of an army? Você sabe que a definição de um exército, We mentioned this. nós mencionamos isso. Everyone's in synchronization. Todos estão em sincronização. How many groups would that be? Quantos grupos existiam então? One Um group. grupo. And we know that's here on E earth. nós sabemos que isso é aqui na Terra. So when Ellen White uses the symbol of militant and triumphant, Quando Ellen White usa essa simbologia militante e triunfante, she's using it this way. ela está usando daquele jeito ali. When we talk about wheat and tares, Quando nós falamos joio e trigo, the harvest, a colheita, and all of the symbols that are clustered around that parable, e toda a simbologia que está em volta daquela parábola, we see it happens before the second advent. nós vemos que acontece antes do segundo advento. Because you've only got wheat here, Porque você já tem o trigo, which means the tares must have been gotten rid of before. quer dizer que o joio já foi tirado antes. And because Ellen White E porque Ellen White mixes the militant church and the wheat and tares symbol together, como Ellen White junta o símbolo do joio e do trigo na mesma para a igreja militante, we do the same. nós fazemos o mesmo. And it forces us E isso nos força to come to the following a chegar conclusion na seguinte conclusão, that the church que a triumphant igreja triunfante is here é nesse ponto, on earth na terra, before heaven. antes do céu. And then you start searching the E scriptures você começa a buscar as escrituras and you'll see this. e você vai ver isso. Because in this time Porque period, durante esse período, the day of the Lord's vengeance, o dia da vingança do Senhor, what's he going to do to his faithful children? o que ele vai fazer para os seus filhos fiéis? He's going to hide them where? Ele vai escondê-los aonde? Nas In the montanhas. mountains. Nas montanhas. Or we could say in the cleft of the rock. Ou pode dizer no cleft rock, na rocha, na fenda da rocha. So when he hides you there, Quando ele te esconde na fenda da rocha, that would be isso vai ser o quê? the place where you've been set up, the heavenly Ghana, your safe place. Vai ser um lugar onde você vai estar sendo salvo como celeiro celestial. So if you're not willing to accept Se você não está disposto a aceitar, reading Ellen White quotes, ler as citações do Espírito da Ellen White, reading Bible quotes, ler as citações da Bíblia, laying out things in a
systematic e fashion colocar isso numa forma sistemática and getting those things to reconcile, e tentar ver essas coisas para que se reconciliem, then what you'll end up o doing que você então vai acabar fazendo, is saying all of this você vai acabar dizendo tudo isso aqui que nós estamos vendo is error. é erro. And we don't teach the truth. E a gente não está ensinando a And you want to verdade. have this simple faith. E você, You want to have this simple faith e você vai ter uma fé simples, that says, militant on earth, triumphant church in heaven. que vai ser militante na terra, triunfante no céu. Only one church on earth, Só uma terra, só uma igreja na terra, which is defective, que é defeituosa, not much good for anything, que não serve muito para muita coisa, which has got faithful people in it, que existem pessoas fiéis nela, and this church with wheat and tares will go all the way through e essa igreja que tem joio e trigo vai passar por todo esse processo until you get to here. até você chegar nesse ponto do segundo advento. But you know that can't be correct. Você sabe que isso não pode ser correto, Because Ellen White teaches you that's not porque correct. Ellen White te ensina que isso não é correto. So we have to be thinking Então, people. nós temos que ser pessoas que conseguem pensar. And when people come Quando as pessoas então chegam to trouble you in your faith, para começar a te causar problema na sua fé, which they will do, que eles vão fazer you have isso, to be able to have discernment você tem que aprender a ter discernimento, about who they are, aprender a saber quem eles são, what their motivations are, qual é a motivação deles, and also e também you need to really think about the doctrines that they're teaching, você tem que pensar muito nas doutrinas que eles estão te ensinando. whether they stand up to scrutiny. Se eles estão em pé para ser escrutinizados, Now, what I've tried to o que eu do, tentei fazer aqui, because people listen to these porque as presentations pessoas escutam essas apresentações online, who do not agree with que me, não estão de acordo com o que ele está dizendo. I've tried to give a fair representation of what they teach and why they teach it. Eu tentei dar uma apresentação fiel ou justa do que eles ensinam, do que eu ensino. I gave you one of the strongest arguments that they have, Eu peguei um dos argumentos mais fortes que eles usam contra isso, taken from the Southern Watchman, pegado dessa Southern Watchman, desse Atalaia do Sul, and you can proof text that the church triumphant is in heaven. e você pode provar por texto que a igreja triunfante é no céu. And I've tried to be fair E eu tentei ser justo in my representation of their argument. na representação dos argumentos dessas pessoas. And then I've tried to show Eu you tentei mostrar para vocês why we teach what we teach, por que nós ensinamos o que nós ensinamos, and why I'm saying why I believe that their conclusions are incorrect. e por isso que eu falo que a conclusão que eles têm é incorreta, por essa razão. And I've also tried to show Eu you também tentei mostrar para você how you can reconcile all of these thoughts together. como você consegue reconciliar todos esses pensamentos juntos. So you have to go away Você tem que, quando você sair daqui, and work out você tem que começar a tentar trabalhar, resolver what is the truth o que é verdade and what is error. e o que é erro. Now it's difficult Eu sei que é difícil. because I'm sure many of you have not been exposed to these Eu arguments. sei que há vários de vocês aqui não foram expostos a esses argumentos que estão acontecendo agora. But there are people who watch these presentations who have been exposed to them. Mas existem pessoas que estão vendo essas apresentações que já estão sabendo, estão expostos a esses argumentos. So this discussion is important enough, I think, to take a whole presentation to discuss. Esse ponto é tão importante que eu dediquei toda essa apresentação para explicar isso. Because when I mentioned it yesterday, Porque como eu falei isso antes, e ontem, someone came to me alguém chegou para mim ontem, and they could read eles poderiam ler, eles estavam lendo, that what I was teaching seemed to be in contradiction to what Ellen White was que saying. estava em contradição com o que Ellen White estava ensinando. So what I'm saying is just a surface reading of her writings seems to be in contradiction to what we teach. Você vê que ao ler uma leitura superficial da Ellen White, parece que está em contradição do que ela está dizendo aqui. Which is why I think it's worth each of us understanding this. Por isso que é importante que cada um de nós entendamos isso. And not only that, Não somente isso, it's just a really good exercise e também um exercício muito bom, in demonstrating once again demonstrando mais uma vez that we're required to divide the Word of God correctly and make que nós applications. temos que aprender, estudar e dividir a palavra de Deus de forma correta e a fazer aplicações. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Querido Pai, we ask and pray for a blessing, nós oramos e pedimos por bênçãos, that you would guide, direct us, que o Senhor nos guie e nos direcione and help us e nos ajude, to be intellectually honest, que possamos ser intelectualmente honestos, to ask questions of ourselves, para que façamos perguntas de nós mesmos, to ask questions of you, para fazermos perguntas de Ti and to ask questions of others. e fazer perguntas de outros também. But may those questions Mas que essas perguntas
be honest, righteous questions. Sejam perguntas honestas e justas. Not as Nicodemus came Não como Nicodemos veio to Jesus, para Jesus, but may we come with true and pure hearts with our questions. que nós possamos vir de uma forma justa e honesta no nosso coração quando fazemos a pergunta. You've promised that you will answer O us. Senhor não prometeu que nos responderia essas perguntas. My hope and prayer É meu pedido e minha oração for those who are confused about this subject, para aqueles que estão confusos com esse assunto, that this short overview que essa pequena revisão has helped to clarify these issues. possa ter ajudado a clarificar esse assunto. We pray in Jesus' name. Pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.